até porque são cada vez mais os adolescentes, mas também os adultos dependentes de videojogos e jogos online. Os utilizadores passam cada vez mais horas diárias nestes jogos e, em muitos casos, também a investir o próprio dinheiro. O vício do jogo arrasta por si várias consequências, desde logo conflitos ao nível familiar, os distúrbios alimentares e do próprio sono, as más notas, o isolamento social, o próprio alinhamento da vida real, entre outras consequências que, em muitos casos, não levadas ao extremo, implicam a necessidade de apoio psicológico profissional. No Açores hoje vamos alertá-lo, por isso, para as consequências do vício dos jogos online. É nosso convidado no Açores hoje José Freire, embaixador da Seguranet nos Açores. Muito boa tarde, José Freire. Bem-vindo ao Açores hoje. Obrigada pela sua presença neste programa para refletirmos agora aqui nesta tarde sobre este vício que existe em muitos lares de várias famílias. Esta dependência dos videojogos, dos jogos online, tem vindo a aumentar consideravelmente nos últimos anos. São cada vez mais as horas registadas online no jogo. A própria Organização Mundial de Saúde, em 2018, declarou que esta dependência que cria agora problemas mentais. Quando falamos em dependência, já estamos a falar de quantas horas? Estamos a falar de muitas horas. A questão dos videojogos preocupa-nos imenso em termos do trabalho que desenvolvemos na Seguranet e é um ponto focal sempre quando fazemos as sensibilizações com os alunos, porque reparamos e constatamos que os nossos alunos passam muitas horas a jogar. E referiu, nessa introdução que fez, referiu algumas dessas consequências do tempo excessivo de jogo que os nossos alunos passam e começamos a ter problemas, isto é, problemas de sono, a questão da privação de sono. Muitos deles chegam às escolas de manhã para as aulas cansados e com sono. Alguns literalmente deitam a cabeça em cima da carteira e dormem porque não o fizeram jogaram durante a noite. Jogaram durante a noite e efetivamente está a ser muito complicado, só através das sensibilizações que temos estado a fazer, um pouco pelas escolas, combater este problema, arranjar soluções para este problema. Só pelas sensibilizações está a ser difícil, acho que há um trabalho que tem que ser feito também junto dos pais encarregados de educação, mas não é fácil trazer os pais encarregados de educação às escolas. Tem que estar mais vigilantes, porque nem sempre se apercebem, às vezes, sobretudo se jogarem durante a noite, do número de horas que os filhos passam a jogar. Começa precisamente, como referiu, ainda jovens, ainda em crianças, mas é um problema que se vai tornando cada vez mais preocupante com o passar dos anos. Sem dúvida. Muitos deles muitos dos jovens recebem o seu telemóvel ou o seu primeiro dispositivo móvel ou tablet quando vão para o segundo ciclo e logo a partir daí começam a explorar um conjunto de jogos e de atividades que os tiram, como disse, do mundo real. E de facto há um alinhamento da realidade. Muitos deles, mesmo muito novos, estamos a falar de alunos com 9, 10 anos, que passam a viver num mundo que muitas vezes não é real. E tudo passa pelo jogo. E isso cria uma grande ansiedade nos alunos. Estão irrequietos, isto é, eles não se conseguem, mesmo em termos de sala de aula, não se conseguem concentrar. E isso afeta, de facto, a prestação escolar dos alunos. Começam a ter más notas, depois, como também não conseguem dormir, há um desequilíbrio até do próprio organismo, que muitas vezes esquecem-se as horas até das próprias refeições. Isso acarreta, desde logo, conflitos familiares também. Sim. E depois há outro problema aqui muito, muito grande, que é a questão da adequação dos jogos às idades. Eu acho que os pais não têm consciência, muitas vezes, quando oferecem alguns tipos de jogos, da idade adequada. Todos os jogos trazem uma referência, quer sejam comprados numa loja física, quer sejam compradas em lojas online, e eu vou aproveitar este momento para alertar os pais para isso. Podemos ver essa imagem também? Que existem efetivamente cinco níveis de idades, não é? Para os jogos vêm classificados o PEGI, que é o Pan-European Game Information. Temos 5 níveis, para os 3, 7, para os 12, 16 e 18 anos. E depois, digamos que temos depois de 8 descritores. E esses escritores informam se o jogo utiliza linguagem agressiva, discriminação. Precisamente. E eu acho que
muitos pais não têm consciência disso, não estão alerta para esta questão. E eu vou dar um exemplo muito concreto. Nas sensibilizações que fazemos no âmbito da Seguranet, perguntamos muitas vezes que jogos é que andam a jogar. E há um jogo que me incomoda bastante alunos e jovens de 9, 10 anos jogarem, que é o jogo, eu vou dizer o jogo, não tem nada de especial, é o GTA. É um jogo que é extremamente agressivo, é para maiores de 18 anos. E a maioria, muitos alunos jogam esse jogo. Está bem desaconselhado para essa faixa etária. Completamente. Muitas vezes ainda pergunto quem é que ofereceu. Eles dizem que muitas vezes são emprestados, outras vezes foram os pais, outras vezes foram os padrinhos que ofereceram. Mas eu acho que não têm consciência que é um jogo extremamente violento. É um jogo... Por vezes as crianças pedem como presente precisamente esses jogos que os familiares desconhecem. Por isso, um primeiro passo a ser dado, na sua opinião, José Freire, é que haja essa consciência dos próprios adultos que, ao oferecerem videojogos, têm que obrigatoriamente reparar na indicação da faixa etária. É muito importante. Essa informação está lá, é obrigatória. Todos os jogos trazem essa informação. Basta procurar, se for numa loja física, ele costuma estar na parte de trás da caixa, ou se for numa loja virtual, essa informação está sempre disponível. Mas também a venda é livre, quer dizer, independentemente de quem quiser comprar, qualquer pessoa pode comprar. Um jovem ou adolescente que quiser comprar esse jogo, eu penso que também não tem havido grandes restrições. E acho que também as lojas também deveriam ter algum cuidado, principalmente quando são jovens a comprar, não fornecer esses jogos, ou pelo menos ser um adulto a adquiri-los, não é? Pelo que eu vejo, os jovens... Sempre acontece. Nem sempre acontece. Outra questão importante neste vício do jogo, que é importante referir, é precisamente o investimento financeiro que se faz em muitos deles. É que para subir de nível, para se apetrecharem com equipamentos, precisam de investir no próprio jogo. E muitas vezes esse também pode ser um conflito familiar. Como é que os jovens têm acesso, as crianças têm acesso a esse dinheiro virtual para jogarem? Isso é um problema que nós nos deparamos e que muitas vezes nós não conseguimos encontrar uma explicação muito racional. Isto é, a maioria dos jogos são gratuitos. Só que a indústria de videojogos é extremamente poderosa, é uma das maiores indústrias a nível mundial. Ela tem mais lucros do que o futebol, a Fórmula 1, o basquete, um conjunto de esportes a nível mundial. Só para termos uma noção, a nível mundial, ano passado, a indústria de jogos teve lucros de 180 bilhões de dólares. Que é uma coisa, uma coisa impressionante. Grande parte desses lucros vieram de dispositivos móveis. E na maioria dos casos, esses jogos até são gratuitos. A maioria dos jogos que os alunos jogam, eu tenho depois, podem, não sei se depois podem mostrar, o gráfico com os jogos. É um gráfico com os jogos com mais lucros nas plataformas, nos telemóveis, nos chamados smartphones. E é impressionante. Porquê? Porque os jogos são gratuitos, mas depois as compras estão associadas aos jogos. E muitas vezes os alunos ou os pais dão dinheiro e gastam muito dinheiro virtual nesses jogos. Como disse, para passar de nível, para arranjar armas, para arranjar skins. E já fomos confrontados com situações de alunos a gastarem 200, 300, 400 e 500 euros por mês em videojogos, em comprar essas tais moedas virtuais, que sejam os V-Bucks, os Robux, as gemas, seja o que for, para depois subirem de nível. E cria às vezes também problemas económicos também às famílias, porque às vezes as famílias nem sabem, porque cometem outro erro, que muitas vezes, principalmente nas consolas, associam cartões de crédito às contas. E quando não há um controle... Até as próprias pay shops, em vários casos, conseguem fazer a troca das mesadas e disponibilizar também... Certo. Também, isso também aí a acessibilidade é muito facilitada. É muito e temos tido conhecimento de algumas situações de alunos e de famílias que têm passado alguns apertos
à conta desse dinheiro gasto nos videojogos. O isolamento social é aqui outra das consequências, uma vez que, ao ficarem afastados do mundo real, vão se tornar mais imersivos na realidade virtual, dos amigos, muitos deles desistem das atividades desportivas e de lazer que frequentavam. Começa a haver aqui já comportamentos de carências afetivas, de ansiedade, como referiu, de perturbação emocional, que isso pode levar a uma necessidade de intervenção, de um acompanhamento psicológico. Já há psicólogos que se direcionam especificamente para apoiar jovens com estes distúrbios dos videojogos. Certo. Nós temos tido algumas... Para compreendermos este problema, isto é assim, eu acho que os portugueses, em geral, têm um problema de jogo. Nós gastamos em jogo online por minuto cerca de 1 milhão de euros. Que é um absurdo. E é um país pobre. É um país, pronto, remediado. Não é? Nós gastamos cerca de por minuto em jogos online, em jogo legal, conhecido, cerca de 1 milhão de euros por minuto. Isso vem tudo de uma prática ou de um passado porque esta questão dos videojogos não é de agora. Isto já tem história, não é? Nós já temos historial. A questão da pandemia veio agravar esta situação. E temos realmente esse alinhamento social. Isto é, os jovens esquecem-se que existe o mundo real e perdem competências sociais. E onde é que nós vemos isso? Por exemplo, dou o exemplo dos recreios das escolas. É o sítio onde nós podemos ver esse Há cada vez menos brincadeira. Tem sempre há alunos a brincar, mas depois conseguimos passar junto de alunos, ou grupos de alunos, que estão sentados juntos às paredes, a jogar. E completamente aliados. Não interagem, não convivem, não falam. E realmente tem que se encontrar soluções. Tem que partir dos pais, não disponibilizarem esses equipamentos, sobretudo às crianças até de determinada idade, se não houver essa necessidade. Porque já há países, como por exemplo a China, que para se substituir aos pais, proibiu mais do que 3 horas de utilização diária em jogos. Não querendo a intervenção direta do Estado, tem que passar pelos pais a primeira atitude? Foi o que eu disse há pouco. Esta mensagem está difícil de chegar aos pais. Existe software de controle parental que os pais podem instalar nos telemóveis que limita esse tempo de jogo. Por exemplo, um pai pode dizer que um filho só joga determinado jogo 1 hora ou 2 por dia. Agora, é preciso que os pais saibam disso, não é? Que esse software existe. Se calhar também não tem havido muita divulgação. Por exemplo, eu hoje estive numa sensibilização numa escola onde tinha cerca de 70 alunos e eu perguntei destes 70 alunos quantos é que tinham software de controle parental. E eu contei 5. Quer dizer, uma amostra muito reduzida. E os outros nem sabiam que esse software existia e começaram a reclamar. Alguns desses alunos, não, no meu telemóvel ninguém mexe. Eles acham que aquilo é propriedade deles e que ninguém tem que saber o que é que eles fazem. Está errado. Está errado. Está completamente errado. E é aí que tem que se atuar preventivamente. Obrigada, José Freires. Este era um assunto que teríamos que ter mais tempo para abordar, mas também teremos outras oportunidades com esta presença agora regular da Seguranet aqui no Açores hoje. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Até à próxima.